Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Professor Valdoredo Júnior, mais uma vez, aqui para mais uma aula de filosofia. E nós vamos dar continuidade ao assunto para os alunos do sétimo ano, certo? Lembrando que os alunos do Instituto Educacional Vera Cruz, Unidade Patos. E aí nós temos a epistemologia moderna como sendo a temática, e agora nós vamos para a nossa terceira aula, tá? Lembrando que na aula anterior nós falamos justamente sobre a ideia de a filosofia e o conhecimento e trabalhamos dentro do dogmatismo e do ceticismo. Tá? Então, vamos agora então para o relativismo e pragmatismo. Relativismo e pragmatismo anunciam a noção de verdade como uma relação de correspondência entre o sujeito e o objeto. Então, o que é o relativismo? Senão a ideia de que as verdades, elas se relativizam. Isso significa dizer que o que é verdade para mim pode não ser verdade para você. Então, eu posso olhar para este livro e olhando para este livro, eu posso, por exemplo, quando eu virar ele assim e você vê a espessura dele, você pode olhar e dizer assim: esse livro, ele é um livro muito grande para ser lido. E outros podem dizer: não, esse livro tem um tamanho normal, dá para ler ele de boa, facilmente, rapidamente, uma semana. Eu estou terminando ele. Pois bem, essa visão, essas duas opiniões, são opiniões que são diferentes, são opiniões divergentes. Isso significa dizer o quê? Que quem está com a verdade? Quem diz que esse livro é demais para ler em uma semana, ou aqueles que entendem que não, é um livro que em uma semana dá para se ler de boa? Isso é o que a gente chama de certa maneira, relativismo. É quando eu estabeleço uma visão e interpretação diferente do objeto. A minha percepção de leitura desse objeto é uma. A percepção sua de leitura do livro será outra. Possa ser que alguém chegue e diga assim: não, mas isso aí em 3 dias eu leio de boa, certo? Então essa percepção ela acaba sendo considerada como relativismo e a própria ideia do pragmatismo. Veja, relativismo e pragmatismo. Quando nós falamos de relativismo, nós lembramos logo dos chamados sofistas. Os sofistas eram mestres da retórica. Na Grécia Antiga, existiam os camaradas que eles falavam muito bem e que eles argumentavam muito bem. Eles eram muito bons em oratória e retórica. Esses camaradas, eles ensinavam a outras pessoas também a defender suas ideias, seus pontos de vista, ainda que suas ideias fossem ideias não muito corretas. Porque os sofistas tinham como obrigação, para eles mesmos, apenas fazer com que o seu aluno ganhasse o debate. Lembrando que a Ágora em Atenas, que era a praça central, era palco de grandes debates naquela época. E os sofistas acabavam fazendo ali, daquele espaço, a grande oportunidade de ganhar o seu dinheiro. Pois bem, para os relativistas não há verdades universais que se apresente à consciência dos seres humanos. Em todas as épocas e lugares, a noção de verdade é radicalmente deslocada, né, para o sujeito. Aí nós temos o Protágoras, considerado filósofo grego, né, para alguns apenas um sofista, camarada que não tinha compromisso nenhum com o conhecimento, com a verdade. Quem vai criticar muito os sofistas, justamente por conta dessa relativização, é o próprio Sócrates, quando vai chamá-los de prostitutos do saber, né? Quando vai dizer que eram pessoas que prostituíam o próprio conhecimento. Pois bem, os relativistas eles entendem dessa forma, não existe a verdade universal. Tudo seria relativo. Não existiriam certezas. Tá? Aí nós temos a figura, né, de um camarada que vai ser clássico nesse nosso estudo sobre a epistemologia moderna, que é nada mais nada menos do que o René Descartes, ou simplesmente, se você preferir, Renato Cartesius. Né? O René Descartes vai dizer o seguinte, veja só essa imagem aí, o desenho, e vamos acompanhar. Duvido da existência de tudo. O que é que Descartes quer dizer com isso?
Isso aqui tem tudo a ver, gente, com o pensamento cartesiano. Para Descartes, era necessário se chegar à verdade. Porém, a grande questão é como se chega à verdade? E aí o Descartes ele vai criar o que nós chamamos de método, né, da dúvida hiperbólica, que seria duvidar de tudo de forma hiperbólica, de forma exagerada, de forma exaustiva, a tal ponto de questionar absolutamente tudo. A existência desse livro, a existência do mundo ao meu redor, a minha própria existência, a existência de Deus, todos os elementos que você puder imaginar, o Descartes colocou em xeque, colocou em dúvida. Ele até chega a pensar se não seria toda essa realidade em que a gente vive nada mais, nada menos do que uma representação de um gênio maligno, que colocaria na nossa mente que nós estamos vivendo o real. E, na verdade, nós não estaríamos vivendo nada, porque nada disso seria real. Até o momento que, depois de questionar tudo o que era possível ser questionado, Descartes chega ao conhecimento de que existe uma coisa na qual não pode ser questionada em hipótese alguma. Ou seja, pensa Descartes, eu posso duvidar que esse livro existe, eu posso duvidar que eu existo, eu posso duvidar que Deus existe, eu posso duvidar de tudo que está ao meu redor existe, mas eu não posso duvidar de uma coisa. E de quê? Eu não posso duvidar da dúvida. Eu não posso duvidar que estou duvidando. E se eu duvido, é porque eu penso. E se eu penso, logo existo. Cogito, ergo sum. Penso, logo existo. Essa é a ideia que o Descartes vai criar. Essa digamos assim, o produto final daquela dúvida hiperbólica do Descartes. Ele vai entender que para que algo seja considerado verdadeiro, a primeira coisa que deve se fazer é questionar aquela coisa, seja o que for. A tal ponto que o Descartes ele vai levar essa dúvida para o nível, como já falamos, o nível extremo. Porém, ele diz que a primeira coisa que devemos fazer para termos certeza de algo como verdade é duvidar daquilo. Pois bem, aí nós temos, para o pragmatismo, verdade é tudo aquilo que é útil e benéfico à vida em uma sociedade. De acordo com o pragmatismo, a verdade consiste na convergência da representação mental com o que é vantajoso para os seres humanos. Aí nós temos uma obra sobre pragmatismo, né, do Cornelis de Waal, aonde você tem falando sobre justamente essa ideia, esse pragmatismo. Então, pragmático é aquele que entende que a verdade é tudo aquilo que é útil e benéfico à vida na sociedade. E que nós deveríamos buscar isso, aquele que de fato seja útil e aquele que de fato seja benéfico. Porém, voltamos àquela questão anterior, a origem do conhecimento. Qual é a fonte de nosso conhecimento? Muitas vezes você com certeza já ouviu o professor de filosofia, eu mesmo já falei várias vezes para vocês. Gente, abram a mente. Então imaginem que a sua mente ela tem um cadeado. E aí você precisa encaixar a chave nesse cadeado. E já, para que ela se abra. Pensar fora da caixa. Abrir a mente é trabalhar na possibilidade de sempre obter um novo conhecimento. Aquela ideia socrática de que quando uma verdade chega, de quando um conhecimento chega, uma nova ignorância surge. Uma nova forma de pensar, uma nova maneira de se enxergar as coisas possa ser que apareça. Pois bem, qual é a fonte do nosso conhecimento? A origem do conhecimento? O conhecimento deriva da razão que acontece, a experiência, né?
que é o melhor, que antecede a experiência ou provém dos sentidos? Lembra daquele que a gente falou? A grande rivalidade na epistemologia moderna é, de um lado, o racionalismo cartesiano e do outro lado, o empirismo baconiano. Então, René Descartes e Francis Bacon, de certa maneira, criam duas formas de entender o conhecimento bastante distintas. Como nós poderíamos responder isso? Essa é a grande questão. Se eu falo da origem do conhecimento, o conhecimento ele deriva da razão que antecede a experiência ou ela provém dos sentidos? Nasceria eu, enquanto ser humano, de algum conhecimento? Já nasceria com algum conhecimento inato a mim? Como diria o próprio René Descartes, que vai dizer que nós nascemos com ideias inatas, ideias que são formadas a partir do externo, que nós vemos e absorvemos, e ideias de correlação, como já dei o exemplo em aulas anteriores, um cavalo e um chifre unidos formando um unicórnio. Descartes entende que o conhecimento ele vem junto com o ser humano de início. Lógico que aqui nós vamos absorver muito mais. Porém, os empíricos vão entender que não. Vão entender que as experiências são as responsáveis por tudo aquilo que nós vivemos ou que nós temos como conhecimento daquilo que é verdade. Pois bem, qual é a origem do conhecimento? Segundo o racionalismo, 4 pontos importantes. Primeiro, o conhecimento provém de princípios apriorísticos da razão, ou melhor, a priorísticos da razão, ou seja, a princípio, de início, o conhecimento ele vem da própria razão. Tá? Segundo, existem ideias e conteúdos da razão que nos são inatos. Aquilo que eu falei, segundo o racionalismo cartesiano, são as ideias inatas. Depois, o conhecimento possui total independência em relação aos sentidos. É tanto que o Descartes vai propor, nas suas meditações metafísicas, ele vai dizer, vamos deixar de lado, deixemos de lado os sentidos e nos pautemos apenas naquilo que a razão sustenta. E a experiência pode ocorrer completamente, né? Ou melhor, pode concorrer completamente para, complementarmente, né? A existência pode concorrer complementarmente para o saber. O que significa essa experiência que pode, de certa maneira, concorrer complementarmente para o saber? Significa que aquilo que eu vou vivenciar, aquilo que eu vou ter de influência na prática, nada mais é do que confirmação daquilo que eu já tenho na minha razão. Então, quando eu chego e vivo uma experiência, essa experiência em si, ela não está me trazendo conhecimento, a não ser uma confirmação das ideias que eu já tenho na minha própria mente. Se eu duvido, eu penso, logo existe. Já o empirismo vai para outras 3 vertentes. Primeiro, o conhecimento verdadeiro origina-se necessariamente da experiência sensitiva, sensibilidade. Eu vejo, eu cheiro, eu ouço, eu como. Tá? Segundo ponto, o conhecimento é sempre a posteriori, né? Os sentidos são o suporte legítimo da nossa intelecção. Ou seja, o conhecimento ele é posterior às minhas experiências. Primeiro eu vivencio a experiência, depois eu sei, eu tenho conhecimento daquilo que eu vivenciei. Então entenda, para o racionalismo, eu conheço para experimentar. Para o empirismo, eu experimento para conhecer. E os conteúdos do pensamento humano procedem sempre da experiência. Tá? Pois bem, meus queridos, essa é a nossa aula, né, que nós fizemos aí da chamada uma grande introdução. Essa introdução foi dividida em 3 aulas, né, para você ver como
A epistemologia moderna ela é rica, né? Lembrando que nossas aulas elas têm uma duração menor do que aquilo que nós faríamos em sala. Em sala, essa introdução ela ficaria além dos 45 minutos de aula, nós teríamos concluído já. Mas fica aí, então, para vocês a dica para vocês assistirem quantas vezes forem necessárias essas 3 aulas de introdução à epistemologia moderna. Tá bom? Um forte abraço para vocês e até a nossa próxima aula.